E queremos pedir, Pai, que a palavra, que o Norberto seja agora o canal do Senhor, com a graça, Senhor, que o Senhor dá, e é a graça dele, é a graça que o Senhor deu, e que a palavra venha do Senhor, do teu Espírito, para os nossos corações, e nos ajuda, Senhor, de sermos fiéis, praticantes da palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Norberto. É modesto, né? Vai ficar embaixo? Boa noite, irmãos. Vocês poderiam, por favor, abrir a Bíblia em João 15, 1? A palavra está comigo, mas por mim eu encerrava agora o culto, irmãos. Já tivemos bastante palavra hoje. Abençoada. Mas vamos lá. João 15, 1, então, fala assim, ó. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então, aqui em João, Cristo está falando assim, ó. Eu, Cristo, sou a videira verdadeira, e meu pai, Deus, é o agricultor. Aí ele fala assim, se você vê a videira em outros lugares, ela é referenciada a Israel, mas de forma pejorativa, porque Israel não fez o que deveria. E por isso nós estamos enxertados hoje na oliveira verdadeira, né? Na videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Bom, se você está nele, é porque você aceitou o Senhor como a Cristo como seu Senhor e Salvador. E se batizou. Certo? Não quer dizer que você vai ficar aqui parado nele, certo? Porque ele vai te cortar. Quem não der fruto. Então, depois ele fala, vós já estáis limpos da palavra que eu tenho falado. Aí continua, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Se você permanecer em Cristo, Cristo permanecerá em você. Tá? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você tem um pezinho na sua casa de jabuticaba, um galho bonito, cheio de jabuticaba. Você vai lá, corta o galho, corta o ramo. Esse galho vai dar jabuticaba? Já era, irmão. Somos nós na videira que é Cristo. Se a gente não estiver ali, já foi também. Certo? Nós não podemos dar frutos para Deus se a gente não estiver na videira, em Cristo. Aí Cristo fala mais claramente, eu sou a videira, vós os ramos. Cada um de nós é o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não, né, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, eu o apanho, lanço no fogo e o queimam. Aquilo que eu falei, se cortar, você cai no chão, você seca, você é recolhido e jogado fora. Queimado, talvez. Né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meu discípulo. Quer glorificar o Pai? Dê muito fruto. E assim se tornará um discípulo. Irmãos, todos nós fomos criados, fomos formados com um propósito específico. Deus deu para nós uma função específica no reino. Né? A gente não recebeu a função de viver. Eu vou viver. Não vou fazer mais nada, simplesmente viverei minha vida tranquilo e acabou. Não, todos nós recebemos dons específicos. Recebemos de Deus coisas que a gente tem que exercer dentro do reino de Deus, certo? E nós temos que gerar frutos no propósito do Senhor, da forma que Ele quer, do que Ele tem para nós, né? De todo o coração. É o que Ele quer da gente. Exerça,
Gere os seus frutos de todo o coração. Foi mais ou menos o que a Cris falou hoje, né? Então, eu já tive 2, 3 confirmações dessa palavra, né? Então, o que nós temos que fazer é nos perguntar às vezes, que fruto nós temos gerado? O que nós estamos gerando? O que nós estamos fazendo? Nós estamos exercendo aquele ministério que Deus deu para você? Não é para você exercer o ministério de outro, não. É o seu. Cada um é uma pessoa, é uma impressão digital diferente. Você é a peça única da criação do reino de Deus. Peça única. Lógico que você pode ter o mesmo dom de outra pessoa, mas não é assim que funciona. Você é único. Não fique copiando os outros. Certo? Então, essas perguntas nós temos que nos fazer de forma recorrente. Ou seja, estamos gerando fruto? Como é que são os frutos que eu estou gerando? Eu tenho gerado frutos de acordo com o que o Senhor tem de propósito para a minha vida? Né? Porque eu vejo, irmãos, que Deus investe em nós. Ele investe com dons, por exemplo. O que Ele faz? Nós temos, assim, dons do Espírito. Não estou falando de fruto do Espírito, de Gálatas, não. Para mim, fruto é uma consequência do seu intimidade com o Senhor, do seu desprendimento, da sua transformação, o fruto. Mas Deus dá dons para operar dentro do reino. Tá? Você tem lá os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, lá, de 7 a 11. Você também tem dons de serviço, de diaconia, dons ministeriais de Efésios, que Cristo deixou para a igreja. São 5 ministérios. Certo? E também você tem alguns dons motivacionais, que são aqueles que nascem com você. Está em Romanos 12, de 4 a 8. Dons motivacionais que Deus dá. Se você olhar, você vai ver. Tudo isso daí é para que a gente gere frutos de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a necessidade do Pai, de acordo com aquilo que Ele estipulou para você, como peça única, como uma única pessoa para fazer isso. Então, nós temos que investir nisso, porque Deus investe em nós, e às vezes nós não retornamos o que deveria para o Senhor. Infelizmente, Deus espera que nós retornemos para Ele aquilo que nós somos comissionados por Ele a fazer. Vou ler um versículo, não precisa abrir. Isaías 5,2 fala assim, ó: sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ou seja, preparou a terra, arou, adubou, limpou a terra, foi lá, pegou as vides mais perfeitas e plantou. E ele esperasse que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Isso acontece conosco, irmãos, muitas vezes. Deus espera, Ele investe, dá dons. Você está no reino por graça somente dEle. Eu já falei isso aqui uma vez. A única coisa que você pode fazer, a única, para ajudar a sua salvação é o pecado. O resto, tudo a parte boa é de Deus. Só o pecado é que te trouxe aqui e você entrou para o reino. Nada a gente pode fazer. É dom de Deus. Então, e tudo está especificado pelo Senhor, né? Agora, a gente tem que respeitar a nossa capacidade e não comparar uma pessoa com a outra. Por exemplo, eu não posso olhar uma pessoa do meu lado e falar assim: olha, essa pessoa aqui gera 5 dons. Ela consegue gerir e trabalhar com 5 dons. E eu só com 2. Olha, tem coisa errada. Ele é melhor que eu. Você não pode comparar dessa forma. Você tem, como Deus não dá uma tentação, um sofrimento, uma tribulação maior que você possa suportar, Ele também não te dá talentos a mais que você possa gerir. Ele te dá aquela quantidade específica de talentos, né? Então, a gente não pode se ater à quantidade, simplesmente. Em Mateus 24, 25, 14, fala da parábola dos talentos. Então, eu vou ler para vocês rapidinho. Ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Um homem, Senhor, tá? Nosso Pai,
se ausentou do país e deu para os servos os bens, para a gente gerir. Tá bom? A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, como todo mundo sabe, essa parábola. Certo? A cada um segundo a sua capacidade. Então você, quando você for se comparar com alguém, não compare. A ligação é você com Cristo, não é você com o cara do lado. Tá bom? Então, o que recebeu, a gente viu, o que recebeu 5 talentos, foi lá, pegou os 5 talentos, falou, deixa eu trabalhar com os talentos que eu tenho, porque eu posso gerir isso, e ele conseguiu gerar mais 5. O que tinha 2 talentos, geriu 2 talentos, gerou mais 2 talentos. Ficou com 4. E o que teve 1, deveria ter feito a mesma coisa. Pegado, gerido esse 1 talento, e aí, consequentemente, gerado mais 1. Mas não, o que ele fez? Ele deu uma desculpa, não, o senhor colhe onde o senhor colhe onde não plantou, e etc. e tal. E eu fiquei com medo, eu enterrei. Né? Então, o que eu acho interessante aqui é o seguinte, ó, que depois de muito tempo ele voltou e chamou todo mundo para prestar conta. Irmãos, você vai prestar conta. Você vai prestar conta que Deus te deu. Se você não está fazendo nada, você vai prestar conta daquilo que deveria fazer. Uma hora Deus vai chegar e falar assim, fulaninho, senta aqui, presta conta do que eu te dei. Aí o que aconteceu aqui, ó? Então aproximou o que recebeu 5 talentos e entregou mais 5. E disse assim, ó, o senhor me confiou 5 talentos e eu te dou mais 5 ainda. Está aqui. O que ele falou para ele? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Daí depois ele chamou o de 2. O de 2 chegou lá e falou, ó, o senhor me deu 2, está aqui os 2 e mais 2. E qual foi a resposta que ele deu? Exatamente a mesma resposta do de 5. A mesma. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Ou seja, se você gera 10 talentos porque você tem capacidade, você não é melhor em nada que quem que gera em 1 ou 2. E vice-versa. E o que gera 2, não pode olhar um que gera 10 e falar assim, eu não sei fazer nada. Não é isso. É aquilo que Deus te comissionou. É o que está escrito aqui. Você tinha 5, muito bem, papapá. O outro gerou 2, muito bem, papapá, igualzinho. O Senhor olha a gente desse jeito, de acordo com a nossa capacidade. Né? E quanto ao que tinha 1 talento, falou aquela desculpa toda, né? É severo, o senhor colhe onde não planta e tal, ajunta onde não espalha. Aí ele falou, fiquei com medo. Né? Aí ele falou assim, ó, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que pelo menos você colocasse o dinheiro no banco para render juro. Pelo menos isso. Não enterrado ele. Preguiça, irmão. Preguiça de trabalhar ele teve. Para mim, essa desculpa dele não colou. Fiquei com medo, não quis pôr no banco para render, por quê? Mas tudo bem. Mas qual foi a solução? Tira dele o talento, dá para o que tem 10. Né? Porque a todo o que tem vai ser dado. E terá em abundância. Mas o que não tem, até o que não tem vai ser tirado. Servo inútil, lança-o fora nas trevas. Ou seja, o Senhor foi lá na videira, pegou aquele ramo que estava na videira, que não produzia nada, e fez o que falou em João 15. Pá, cortou fora. É isso aqui, a mesma coisa. Mesma coisa, exatamente igual. Foi lá e pá, cortou. Fora. Né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, eu quero falar para vocês que Deus espera que a gente faça coisa na totalidade do nosso coração. Por exemplo, o cara recebe 5 talentos, ele trabalha 8 horas por dia para gerir aquilo tudo e entregar aquilo da melhor forma possível. O outro recebe 2 talentos, ele também trabalha 8 horas por dia para gerir aqueles 2 talentos, porque a capacidade dele, os 2 trabalhar 8 horas. Certo? O que recebe 1 devia ser a mesma coisa. Trabalhar em cima de 1, 8 horas, uma forma de comparar.
entendeu? Estou usando uma forma de comparativa. Mas o que está acontecendo muito hoje é o seguinte, tem muita gente que não é na televisão, papá, mudando o canal. Ai, eu só consigo gerir um talento. Está o dia inteiro deitado, ou está o dia inteiro focado no trabalho, que tem que estar realmente, mas é o coração que tem que valer ali na hora. Não é simplesmente... Não existe separação de reino e mundo para nós. Depois eu vou falar sobre isso um pouquinho melhor para vocês. Tá? Mas uma coisa é importante. A pessoa está lá na televisão, a televisão modo de dizer, tá? Está lá mudando o canal, muda o canal, muda o canal, muda o canal. E depois fala assim, Senhor, meu Pai, me usa, mas eu sou tão fraco, eu só posso gerir um talento. Gente, não cola. Isso não cola perante o Senhor. Ele sabe muito bem as coisas que são e como são. Ele sabe muito bem quem é você. Você pode falar para uma pessoa que está do lado. Ela pode te olhar e falar assim, olha, eu tenho dó de você, realmente você é tão sofrido. Mas você não engana quem aqui insonda os corações. É para ele que vai prestar conta, não é para mim. Não é para o pastor. Quando você morrer, você não vai chegar lá assim. Quando você morrer, não vai estar o Amir sentado no trono lá e você vai falar, Amir, lembra que a gente... Não vai estar o Amir, vai estar Cristo. E não tem o que você fazer, é o coração seu. Mas você lembra que nós somos amigos, Amir, nós somos amigos, hein? Amir vai estar batendo asa lá no canto lá, e eu vou... E aí? Não vai ter jeito, Vai estar voando lá, batendo asa, e Amir, você não vai me julgar, não? Eu falo, não é minha função, Beto. Minha função agora é bater asinho ao Senhor aqui no céu. Entendeu? Então, a gente tem que saber caminhar, nos empenhar, e mesmo que você tenha capacidade de gerir só um talento somente, faça de todo o seu coração. Porque é aquele que sonda nossos corações, que sabe o que acontece. Tá? E você caminhando, suportando o processo, eu vou falar um pouco disso também, suportar o processo, a gente alcança o favor do Senhor. Em Provérbios 8,35 fala assim, porque o que me acha a vida e alcança o favor. Isaías, quando você faz o trabalho, é que está escrito em Isaías 27, 2 e 3. Fala assim, ó, naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Você quer ser chamado assim, irmãos? Vinha deliciosa do Senhor? Né? Aí ele fala assim, ó, eu, o Senhor, a vigio, a cada momento a rego, para que ninguém me faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Então, irmão, o que acontece? O Senhor se deleita nos frutos que geramos para Ele, que Ele pediu. Não é que você pediu. A gente vai alcançar o favor do Senhor e vai começar a gerar, e vai começar a ser protegido, cuidado, podado, limpo, para que a gente gere mais frutos ainda. Essa é a vontade de Deus. Ele vai nos tratar, vai proteger. Você vai estar protegido, você é a vinha deliciosa dele, perfeita. Ele vai te cercar. Está falando a palavra. Não sou eu. Certo? Então, o Senhor, né, para que a gente gere mais frutos. A gente pode até, na igreja, eu até falei sobre isso na célula, na igreja a gente pode parecer crente. Pode. Por exemplo, assim, eu fico aqui olhando, todo mundo que é crente, eu faço uma coisa errada, não vou fazer mais, o Amir chega, ó, você está fazendo errado, você está se comportando mal, acerta aqui. Quantas vezes o Amir não me chamou a atenção para eu corrigir? Ele pode me corrigir, você pode olhar e falar assim, nossa, que crente, é um crentão. E, na verdade, eu não sei nem o que é a Bíblia, irmãos. Eu não sei nem o que é a Bíblia. Eu posso ser um crente para todo mundo admirar e não sei nem o que é a Bíblia, irmãos. Então, a verdade, a coisa verdadeira mesmo é do coração. Né? A segunda intenção vai cair por terra. Parecer o que não é, vai cair por terra. Porque o Senhor conhece, é onisciente, sabe de todas as coisas. E há tratamento. Né? O trabalho tem que ser nós temos que algumas regras, né? Que nós temos que ficar ligados na videira, e nós temos que entender que a obra tem que ser do Senhor, né? E nós agradamos a Deus quando a gente faz a obra dele através de nós, e não a gente fazer obra para ele. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Espera aí, quem pediu? Quem falou para você fazer? Quem pediu para você fazer isso? O que é que Deus pediu para você?
Ele pediu para eu só estudar. Então estuda, irmão. Ele pediu para evangelizar. Evangeliza, irmão. Ele pediu para... Faça, irmão. Não é verdade? É isso que nós temos que entender. Porque nós temos que ser dependentes e quando a gente é fraco, que a gente é forte. E que fora da videira é morte na certa. Olha, João 15,8 fala claramente, se a gente entrar na videira, eu aceitei Jesus como Senhor Salvador. Deus deu um talento para você no reino, você está na videira. E aí, nada. Não faço nada. Não exerço, eu estou para baixo, estou sempre mal, eu não exerço. Muito triste, não sei o quê, cheio de problema, não faço nada. A hora que a medida da iniquidade de Deus for alcançada, cortou. E aí? Isso não é uma apostasia? Uma forma de apostasia? Você aceitou a Cristo, você foi inserido na videira, você recebeu dons para você operar no reino, e você não fez nada. E eu não faço nada. Deus vai chegar em mim uma hora e vai cortar. Né? E às vezes a gente pensa muito assim, né? Quando vai acontecer isso? Não, eu penso que vai acontecer na parúzia, lá na volta de Jesus. Eu penso que vai ser... Você pode pensar o que for, irmão. Se você morrer amanhã, é até amanhã que você tinha. Acabou. Jesus pode demorar 6.000 anos. Se você morreu amanhã, o que você tinha para fazer, fez, acabou. Não tem mais o que você fazer para ser salvo. A gente precisa parar de olhar essas coisas e imaginar lá na frente. Para morrer tem que estar vivo. É a condição. Acabou, amanhã morreu. Você fez? Não fiz. Por quê? Porque eu estava esperando lá o Jesus voltar lá. Quando ele vai voltar? Já era, querido. Se perdeu. Isso eu quero colocar em vocês, esse sentimento de urgência. Tem pessoas que não geram fruto nenhum. Tem pessoas que geram aleatório, o que quer agradar, quer parecer, tal. Eu posso pegar um balde de tinta, vir aqui a semana inteira, pintar a igreja inteira e ir embora, porque quem pediu? Quem falou? Por que você está fazendo isso? Como está o seu coração? Seu coração é realmente que vai falar, né? E tem pessoas que geram muitos frutos, e Deus quer que a gente seja esse, que a gente gere muitos frutos. Mas a gente tem que permanecer na videira conectado, perseverança, e, como falou, aqui agora de pouco, seremos tratados. Não tem jeito. E vai ser fácil? Não. Vai ser fácil. Vai ser difícil, porque o tratamento é tratamento de caráter, é mudança de vida, é você esquecer quem você era. Eu sou difícil, eu sei que eu sou uma pessoa difícil, mas eu mudei muito perto do que eu era. Eu deixei de ser o Beto em muitas coisas. E eu no começo falava assim, eu vou deixar de ser eu mesmo? Hoje eu falo, graças a Deus que eu deixei de ser eu mesmo. Hoje eu falo isso. Então, há tratamento, vai ser difícil, vai doer, vai ter mudança de vida, vai ter transformação, mas é o que o Senhor quer, é mudança de caráter. Vou contar para vocês uma história aqui que eu acho que vocês nunca escutaram. É da pedra no riacho. Já escutaram? Acho que não, né? Não, né? Mas não contou nunca, né? Da pedra no riacho? Não, né? Então é o seguinte, na videira, vou contar essa história nova, então. A videira é como a pedra no riacho. A pedra no riacho somos nós. A água é o Espírito. E quem vira a pedra é Deus. Você está lá, bonitinho. Começou. Você vai gerir um talento. Eu vou dar um talento para você cuidar. Você é inserido na videira verdadeira em Cristo. Você começa a trabalhar. Opa, aqui o meu está outro para você agora. Senhor, está aqui, Pai, o Senhor, o outro talento. O Senhor me deu um, estou dando aquele lá e mais um. Beleza, vamos tratar de você agora, vamos, para você gerar mais? Vamos. Vira pedra, ou pó da videira. Pó da videira, irmão. Pensa numa coisa ruim na sua vida. Está aí, viu? A viração da pedra. Vai aparecer tudo que não presta quando virar pedra no riacho. O que vai acontecer? O Espírito Santo, a água vai começar a bater na pedra. Até que limpe a pedra novamente. E você passa a ser uma pessoa que agora recebe 3 talentos. E cuida os 3 e entrega mais 3.
Vai passar um período, vai virar de novo a pedra. Vai podar a videira. Vai tratar você, tratar a sua vida, seu caráter, tratar meu caráter. Até eu esquecer quem eu sou. Porque o objetivo nosso é chegar na perfeita varonilidade de Cristo. E sabe quando você vai chegar lá? Nunca. Porque que nem Cristo você não vai chegar. Então, sabe quando você vai parar de ser tratado? Nunca. A pedra vai virar toda hora, irmão. A hora que você ficar acalmar, falou, ufa, agora, o que é isso? Eu nem sabia que eu era assim. E Deus vem, Espírito Santo vem, limpa, bate, até limpar, poda, cuida. Estou gerando 10, estou gerando 15, e vai embora. Irmão, a nossa vida é assim, não é fácil, eu sei disso. Não é fácil. Um processo que nunca termina. Segundo Pedro 1,7, segundo Pedro 1,5, fala assim, ó. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, reunindo toda a sua vontade para buscar o objetivo, aí está aí a famosa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, piedade, fraternidade e amor. Vai te levar da virtude para o amor. Mas antes você vai ter que passar, entendeu? Fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A Cris falou que não ia ser fácil hoje, não falou? Então. E a verdade é essa mesmo. Mas nós estávamos fazendo as coisas dentro da vontade do Pai, né? E são 3 coisas exigidas de nós: que a gente permaneça na videira, tá? Que a gente seja tratado e entenda isso, certo? E que nós sejamos dependentes de Cristo. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Quando a gente chega muito cheio de si, é tombo. É situação difícil, é briga, é confusão. É tudo isso daí. Agora, quando você chega na unção, é outra história, né? Olha, por isso que eu falo que nós temos que nos avaliar e saber se nós estamos empenhando naquilo que Deus tem para nós, tá? Para te ajudar um pouquinho mais, eu quero te falar para você, olha, o reino nosso, nós não temos separação entre reino e mundo. Vou explicar mais ou menos o que eu quero dizer para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, de liturgia do Novo Testamento, o que a gente pode chamar de liturgia, tá? A gente abre o culto, daí a gente faz um louvor, certo? Daí a gente abre para a mensagem, às vezes tem testemunho, dízimo e oferta, palavra. Depois que acaba a palavra, às vezes a gente vem e canta uma música, ou encerra, dá a bênção. Essa é a liturgia, tá? Então, como que a gente procede no culto. No Velho Testamento, se você voltar um pouquinho mais, na época lá do tabernáculo de Moisés, até o Amir falou isso aqui também agora, tudo era mais que detalhado no tabernáculo. Olha, você vai ser cercado, vai ter estacas de madeira com pés de bronze, com os tirantes para segurar as estacas, vai ter um pano, vai ter assim, vai fechar tudo. Na frente você tem 4 cores, certo? Aí você entrou, é o átrio, está aberto, tem o altar do holocausto ali no átrio, tem a pia, que é um espelho de bronze para você se olhar no espelho. Tal. Depois tem uma parte coberta, que você vê 5 cores, que representam os 5 ministérios, que tem uma cobertura, que é de 7 coberturas de pele de animal. Tudo bem, entra dentro do lugar santo, que só tem sacerdote, tudo escrito certinho, como deveria ser feito, estou falando. A liturgia lá era... O que tem lá dentro? Tem o altar do incenso, tem a mesa dos pães, que é a mesa da proposição, tem o candelabro, que você vai colocar o azeite, que você vai acender, que você vai não sei o quê, que você vai cortar o pavio, está tudo falando. Depois tem o Santo dos Santos, que vai ter 5 por 5 por 5, vai ter uma arca lá dentro, que é a madeira de acácia revestida de ouro, vai ter uma tampa de ouro, que é a tampa, que chama, que é propiciatório, tampa. Vai ter os querubins, o sangue vai ser aspergido ali, o Senhor fala com o sumo sacerdote ali, através dos querubins, ali no meio do propiciatório. Tal. Precisa levar o templo para outro lugar. Os coraritas vão pegar o Santo dos Santos, os gersonitas vão pegar o santo, os meraritas vão pegar não sei o quê. Tudo certinho, vai carregar assim, vai carregar assado. Vai montar, vai desmontar desse jeito, vai ser desse jeito, vai ter festa, dia tal, hora tal, tem festa.
Vai ter holocausto? Vai ter que ser um animal de 1 ano, não sei o que, ter o RG do animal, CPF, está aqui, tudo certinho, tudo, não pode ter defeito, não tem nada. Gente, a roupa do sacerdote, tudo vai ter que ser assim, 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 assim. Tem festa para 7 anos, tem festa de 50 anos, tem festa não sei do que. Vai ter tudo definido, bonitinho, todas as coisas definidas, de cima e embaixo, a liturgia perfeita. Qual que é a liturgia do Novo Testamento? Como é que nós temos que proceder no Novo Testamento? Não tem, irmãos. Não tem liturgia, não. Tem algumas atividades, que nem, por exemplo, batismo, tem a ceia. Mesmo assim, tem gente que faz a ceia uma vez por mês, tem igreja que faz a ceia toda semana, tem igreja que faz ceia a cada 15 dias, tem igreja que faz ceia a cada ano. Não tem nada falando. Não tem liturgia falando. Tem alguns comportamentos lá, em Timóteo 3, lá você vê, Tito 1 também você vê, como as pessoas devem se comportar, tal. Moralmente, a lei é forte na nossa vida, inclusive hoje, mas não existe liturgia mais. Por que isso, irmãos? Porque quando Jesus morreu, o véu se partiu, o tabernáculo é aqui, ó. Agora aqui, ó. Aqui é o tabernáculo de Cristo agora. E sabe qual é o horário do tabernáculo de Cristo? 24 horas por dia, 24/7. Então eu te falo uma coisa, irmãos. Aqui onde nós estamos, o que é? Vamos definir primeiro o que é adorador. Quando você fala assim, aquela pessoa é adoradora, você imagina a pessoa com a mão levantada louvando. Não. Adorar é qualquer coisa que você faça para Deus. Por exemplo, você pode estar varrendo aqui adorando a Deus. Como? Com o fruto do seu trabalho. Certo? Por isso que pode ter 2 aqui varrendo, um só está adorando. Pode ter 2 tocando ali em cima, no louvor, um só está adorando. Tá? Adoradão é no geral a adoração. Então eu falo para vocês assim, aqui não é o lugar que a gente se reúne para adorar a Deus. Aqui é o lugar onde os adoradores da semana inteira adorando se unem para adorar coletivamente. Aqui não é o lugar que a gente vem uma vez por semana para louvar o Senhor. Aqui é o lugar que as pessoas que louvaram a Deus a semana inteira se encontram. Para mim, isso daqui é chamado de igreja de forma errada. Para mim, isso daqui é um templo, não é uma igreja. A igreja somos nós. Nesse momento, tem um monte de gente em bar e árvore, em beco, reunido, em casa. Olha na igreja primitiva, não tinha templo, irmão. Era reunia embaixo do pórtico, não sei de onde, reunia na casa não sei de quem. Não tinha templo, irmãos. Nós somos 24 horas por dia do Senhor, adoradores de Deus. Nós aqui é a união dos adoradores, é a união de quem louva, é a união que tem com Deus. Olha o posicionamento de José junto ao faraó. Olha Daniel junto ao faraó. Eles estavam no reino. Ah, mas Daniel era adorador. Então você imagina que Daniel, sendo lá o conselheiro lá, mor, que foi colocado como vice, não sei do que lá, o segundo do reino, né, dos assírios, dos babilônicos, ele ficava assim, Senhor, louvando o dia inteiro a Deus, certo? E não trabalhando. Esse cara trabalhava demais. José, no Egito, ele era vice, era o segundo para ficar ajoelhado louvando a Deus. Ele trabalhava o dia inteiro, irmãos, ele tinha uma função importantíssima. Ele tinha muita coisa para fazer. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, a gente tem que honrar a Deus em tudo que fizer, aonde estiver, certo? Por exemplo, assim, as pessoas falam assim, eu trabalho aqui, mas meu patrão não é de Cristo. Ai dele, não é ai de você. É ai dele. Eu vou sair porque eu me sinto opressão. Para com isso. Deus te colocou para você dar fruto onde você estiver. E para você, se é para varrer, varre e honre o Senhor com aquele trabalho que você está fazendo.
Certo? E seja uma pessoa que vai falar, porque você está ali para gerar fruto. Não é para você ser aquele chato de galocha que vai começar a pegar no pé de todo mundo e a pessoa vai virar e falar assim, ó, sabe quando eu vou ser de Cristo? Por causa desse cara, nunca. Porque a palavra fala, tudo tem o seu modo e o seu jeito de falar. Na verdade, o que nós temos que fazer é ser assim, guiados pelo Espírito, para que a gente faça a coisa certa na hora certa, com efetividade. E não se torne uma pessoa que vai afastar tudo de perto. Não, mas eu fiz o certo, eu levei a palavra, parabéns, você ganhou um troféu aqui, ó, me perdeu todo mundo. Não adianta você ganhar o troféu, porque eu falei, porque quando eu chegar no céu lá, eu vou chegar e falar com ele, o senhor viu o que eu fiz? Você viu o que eu falei quando eu tinha que falar? Vi, cadê as pessoas que você estava falando? Está perdida. Por quê? Porque você falou tudo o que você queria, mas eu queria que você falasse. Eu pedi para você fazer isso? Você escutou a voz do Espírito para te falar como você deve fazer? E o jeito que você tem que falar com as pessoas? Então, o que eu quero trazer para você, quando a gente fala em termos escatológicos, irmãos, escatologia não é o estudo do fim do tempo, irmão. Escatologia é o estudo do fim das coisas. E às vezes a gente escuta escatologia e fala assim, já sei, né, daqui a 72 mil anos, né? Vai acontecer quando Jesus voltar, né? O trono branco, né? O Armagedon. Entendi, é o milênio. Não, irmãos. A escatologia para você, sabe quando é? Quando você morrer. Acabou. Não tem jeito mais. Sabe o que vai acontecer com você quando você morrer? Você vai acordar ou com Cristo ou no trono branco. Para passar a eternidade. No lago de enxofre. Um dos dois. Não vai ter jeito mais. Se, por exemplo, você morrer hoje e Cristo demorar mais 1000 anos para voltar, não tem o que faça. Que salve você. Então a gente tem que parar de olhar para frente, parar de olhar para o futuro, parar de pensar lá na frente. Lá na frente eu faço, lá na frente eu estou preparado, lá na frente eu mudo o caráter, lá na frente eu mudo a minha vida, lá na frente eu vou começar a gerar, lá na frente não sei o quê, e para começar a pensar que se você for cortado da videira, já era. Irmãos, nós temos que perseguir o propósito determinado do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo, onde nós estivermos. Mais uma vez, nós temos que ser embaixadores da pessoa olhar para você e não falar assim, que mala sem alça. E olhar para você e falar assim, eu quero ser igual a ele. Ele tem que olhar para você e falar assim, que é que você tem? Conta para mim. Por que você é assim? Mas como? Por que está tudo bagunçado e você está inteiro? Por que está tudo quebrado e você não tem um pedaço fora? Por que está todo mundo chorando e você está alegre? Nós temos que ser esse. Não temos que ser aquele, para de falar, some de perto de mim, que eu não aguento mais você. Fala a igreja que você vai, que eu não vou. Me fala, conta aí que eu quero saber. Anota o endereço, passa o endereço aí. Tchau, fui. Eu nunca cabe isso na minha vida. Nós somos embaixadores de Cristo. Que reino que é esse? Olha como Cristo nos trata, gente. Que misericórdia maravilhosa que nós temos na nossa vida. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não tinha acordado hoje cedo, irmãos. Eu não tinha mesmo. Para mim, a cada respirar meu, eu agradeço a Deus pela misericórdia dele, de eu poder respirar. Porque, se você for ver, eu sou um lixo, irmãos. Eu sou pó. Não sou nada. Não sou ninguém, irmãos. Você acha que Deus precisa de mim para alguma coisa? Deus levanta quem Ele quiser, a hora que Ele quiser e acabou. Quando você se acha alguma coisa, irmão, você está correndo sério perigo de cair. Bom, no finalzinho de João 15, ali de 1 a 8, no versículo 8, ele falou assim, ó, se quer glorificar o Senhor, dê bastante fruto. A partir daí, você vai poder ser chamado de discípulos. Então, o que eu queria falar para você é o seguinte, é o tema dessa palavra, irmãos. A hora de agir é agora, não é depois.
O tempo é esse. Certo? Deus abençoe vocês. Viu?